Saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o primeiro vídeo deste canal, mas desde já digo que o intuito deste canal é passar para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, uma palavra de Deus. Vai ser um canal para pregações, um canal evangélico, um canal onde eu irei pregar, irei falar a palavra de Deus, irei fazer orações, irei levar para você uma palavra de conforto. E para começar esse vídeo eu procurei muito e Deus me deu a palavra de Mateus capítulo 5, versículo 21, que é sobre os ensinamentos, mais sobre os ensinamentos. Neste vídeo eu irei passar só 3 ensinamentos. Será o ensinamento a respeito da ira, a respeito do amor aos inimigos, e já no capítulo 6 será a respeito das preocupações. Começando pelo ensino da ira, diz assim, capítulo 5 e versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo o seu irmão estará sujeito ao inferno de fogo. Esta palavra, ela diz que, como já vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate e ainda que quem matar estará sujeito a julgamento. Só que o próprio Jesus diz, aquele que se irar contra o seu irmão, tanto irmão de sangue, mãe, pai, tio, tia, irmão pela fé, não importa, amizades, mas diz, aquele que irar contra o seu irmão já estará sujeito a julgamento. E aquele a quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento tribunal. E o que chamar o seu irmão de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Por quê? Por causa que Deus criou nós à imagem e semelhança dele. Deus é um ser onipotente, onipresente, onisciente. Ele pode estar em todos os lugares, ele sabe de tudo, ele vê tudo. E o que acontece com isso? Que nós, não vou dizer não podemos se irar por causa que todos os seres humanos, nós somos pecadores, nós se iramos. Mas eu digo para não pecar com esta ira. Irai, mas não pecar. O próprio Jesus se irou, mas não pecou. Ele vigiou e não pecou. O que acontece? Muitas pessoas estão se irando, muitas pessoas estão falando palavras amaldiçoadoras, palavras que machucam, palavras que são horríveis aos ouvidos. Mas temos que cuidar muito o que nós falamos, cuidar muito o que praticamos, por causa que quando nós estamos irados, estamos com raiva, estamos com vontade de muitas vezes até matar, e por isso que nós não podemos pecar, não podemos fazer coisas enquanto estamos irados. Por quê? Por causa que enquanto estamos irados, parece que tudo dá errado. Quando nós estamos irados, parece que tudo que nós fizemos dá errado. Mas não é isso, é por causa que o diabo ele fica nos arrondando, nos rodeando toda hora, sempre procurando uma brecha
para entrar. Tem dias que parece que tá dando tudo errado, tudo errado. Parece que tu só tem vontade de ficar na cama ou não tem vontade de fazer nada. Mas o que eu entendo com isso? Que Deus é o nosso refúgio, que nem diz no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Glória a Deus, aleluia. E o que eu aprendo com isso? Podemos tirar? Podemos, mas não pecar, não fazer nada enquanto estamos irados. Por quê? Por causa que a gente pode pecar, pode blasfemar. Uma coisa, um pecado que é imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E na raiva nós não sabemos muito bem o que fazemos e acabamos até blasfemando contra o próprio Espírito Santo, que é um pecado, é o único pecado que o nosso Deus não perdoa. Quando uma pessoa ela blasfema contra o Espírito Santo, já está condenada à morte. E cuide o que sai da sua boca, o que a sua língua fala. Temos que cuidar muito o que esse músculo faz, porque a língua é capaz de matar, é capaz de destruir, mas também é capaz de abençoar. Por isso, cuide no que tu fala, no que tu pensa, no que você faz. Amém? Indo para o próximo ensino, amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso é o que o ser humano diz. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que estás nos céus, porque ele fez o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? O que eu entendo com esta palavra? Que nós não podemos só amar quem nos ama, gostar de quem gosta de nós. Nós temos que amar os que nos odeiam, que nós sabemos que falam de nós, e orar pelos que nos perseguem, por aqueles que só querem o nosso mal, que só querem procurar erros em nós. Sempre acharão erros em nós. Nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, mas sempre tentamos chegar ao máximo de perfeição que nós podemos, mas nunca conseguimos. Tentamos, mas nunca conseguimos. Ninguém é perfeito, só um foi perfeito. E ainda por ser perfeito, morreu na cruz pelos nossos pecados. Por isso que o próprio Jesus diz: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai. Que nem diz em Salmos 23, diz assim, irei a procurar aqui, só para não ter erro. Salmos 23, versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários ou dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que eu entendo com isso é que, assim como quando você orar por aquele que te persegue, quando você orar, amar aquele que te odeia, amar o seu inimigo, você terá uma recompensa por isso. A alma dele. Não, a alma não será sua, mas de Deus. Quando você começar a orar, começar a amar aquele teu inimigo, aquele que te persegue, ele vai pensar assim, mas por que eu quero ver erro nele?
Por que eu estou acusando tanto ele? Se ele só quer ver o meu bem, se ele só quer adorar, se ele só quer... Às vezes, nós temos que orar por aqueles que nos odeiam. É difícil? É. Mas nós temos, por causa que nós não podemos odiar os nossos inimigos, porque por causa que você é filho de Deus. Você mesmo aí, você é filho de Deus. Você, como um filho de Deus, um filho do rei, vai odiar alguém? O filho do rei celestial irá odiar alguém. Você veio aqui para uma missão, que é pregar o evangelho a toda criatura. E como você vai pregar o evangelho de Deus se você está odiando o seu inimigo? Como você vai dizer para as pessoas que não conhecem Jesus: amem a Deus, aceitem a Jesus como único e suficiente Salvador, amem, e Ele vos ensinará a amar? Mas se você só sabe amar quem te ama e não sabe amar o seu inimigo, você precisa aprender a amar o seu inimigo. Ore pelo seu inimigo, para que Deus venha abençoar ele. E para que Deus venha mostrar para ele que você não é aquele bicho de 7 cabeças que ele pensa que você é. Que não é tudo aquilo. Próxima lição. Próximo ensinamento sobre as preocupações. Nesses anos que passou, de 2020 a 2022, foram anos bem difíceis para o povo, tanto para o povo brasileiro como para o mundo. Que foi tempos que muitas preocupações vieram. Vou ler a palavra. Esse já é do capítulo 6. Diz assim, Mateus capítulo 6, do versículo 25 em diante. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? O que eu entendo até aqui. O que eu entendo com isso? Não te preocupa com aquela conta que está vindo, que você precisa pagar, com aquela conta que já venceu e você precisa pagar para não ficar no SPC, aquela conta de luz que está já... O que eu quero dizer com isso? Bota na mão de Deus. Deixa que Deus dirija o teu barquinho. É que nem diz aquele hino. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O mundo é um oceano. Minha carne é um furacão. Minha vida é um barquinho buscando direção. O que eu entendo com isso é que nós temos que parar de se preocupar demais com as coisas deste mundo, com as contas que temos que pagar, com o que iremos comer amanhã ou hoje, com o que iremos vestir. Bota na mão de Deus, que o mais Ele fará. Deus proverá. Assim como Deus proveu para aquela multidão quando Jesus estava naquele monte, não tinha comida, e com 5 pães e 2 peixinhos, Deus fez a multiplicação através de Jesus e aquele povo todo conseguiu comer. Você aí, não se preocupe com o que você tem que comer, com o que você tem que vestir. Não se preocupe. Deus é contigo, Deus proverá. Para de se preocupar com as coisas daqui, começa a se preocupar em ler esta Bíblia aqui, entender mais sobre Deus, entender mais sobre Jesus. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver é que isso daqui te ensina a orar.
te ensina a pedir, te ensina a falar, a ficar mais perto de Deus. Muitas pessoas erram porque não conhecem. Está aqui para você conhecer. Deus já deu a faca e o queijo. Só falta você querer. Só falta você querer. É só isso. Você só precisa querer. Já tem tudo. Deus já deu tudo na mão. O que você mais... O que você quer? O que você está esperando? O que você está esperando? Essa foi a palavra que Deus botou no meu coração. Foi esta palavra que Deus me mandou eu te entregar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe de todas as coisas e Deus irá cuidar de você e da sua família. Porque o meu Deus é o dono da prata, do ouro, do bronze, do diamante, de tudo. Amém? Essa foi a palavra que Deus mandou te entregar. Quero pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal. Esse canal será envolvido, será redirecionado só para as coisas daqui e só para as coisas de Deus. Pregações, palavras como essa e muitas outras coisas, orações. Mas peço para que você deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder as notificações de quando eu mandar uma oração ou uma palavra como essa. Ative, tá bom? A paz do Senhor seja contigo, que Deus venha te abençoar muito. Amém? Esta foi a palavra e que Deus abençoe todos vocês.